Agora vamos falar de utilidade pública, né? Abastecimento de água aqui em Foz do Iguaçu. Cris, por favor, introduza a nossa convidada de hoje aqui, a gerente da Sanepar em Foz do Iguaçu, presente aqui no estúdio. Ó, o pessoal que está ouvindo aí, fica ligado. Quem tiver alguma dúvida já pode mandar mensagem pelo nosso WhatsApp, né, Guilherme? Exatamente, o WhatsApp aqui da CBN Foz, 999520649. E é o seguinte, a Sanepar está implantando aqui em Foz um projeto de monitoramento remoto dos poços de visita da rede de esgoto, e quem vai explicar para a gente, então, como funciona isso, quais os benefícios, é a diretora da Sanepar de Foz, a Poliana Varlet. Bom dia, Poliana, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Poliana, como é que vai funcionar essa iniciativa aí? Parece que, pelo que a gente sabe, usa tecnologia para identificar em tempo real o aumento dos níveis de afluentes, né? Como que é isso? Isso mesmo. Então, nós estamos em Foz do Iguaçu com um projeto piloto. Esse projeto piloto, ele foi instalado, né, alguns dispositivos nos postos de visita na rede coletora de esgoto. E para que servem esses dispositivos? Eles servem para fazer um alarme para a Sanepar para que ela possa se antever ao extravasamento de esgoto, né? Então, o que acontece hoje? A gente tem uma malha bastante extensa de rede coletora de esgoto na cidade. Hoje nós estamos aí com 84% da cidade com rede coletora, enfim. Então, a gente tem um cronograma, né, de inspeção dessas redes para fazer a desobstrução dessas redes de maneira preventiva e corretiva, para evitar realmente os extravasamentos de esgoto. Mas isso era feito de uma forma muito manual, né, com as nossas equipes indo até esses postos de visita, abrindo esses postos de visita, fazendo a inspeção visual, para daí sim, né, startar aí a manutenção. A gente vem, então, utilizando a tecnologia, que hoje já é utilizada para a parte de água em Foz do Iguaçu, a gente está aplicando no esgoto. Estabelecemos aí 10 pontos críticos na cidade, instalamos esses dispositivos. Ele funciona basicamente como uma boia mesmo, né? Parecido com a caixa d'água. Uma boia, você coloca um dispositivo eletrônico dentro desse posto de visita e estabelece um nível. Quando o nível, né, nesse posto de visita chega nesse dispositivo, ele aciona um alarme para as nossas equipes de campo para ir até o local verificar e daí sim se antever ao extravasamento e fazer as manutenções necessárias. Poliana, para quem não conhece o sistema, você pode só explicar o que é o posto de visita? O posto de visita, então, basicamente falando, são esses tampões que vocês verificam nas calçadas, em meio da rua, né? Onde tem um tampão escrito Sanepar. Ali é uma tubulação, onde a Sanepar tira essa tampa e faz a inspeção da rede coletora de esgoto. Ela serve para fazer a inspeção e também para as manutenções. Agora eu entendi. E atualmente, você citou aí 84% de cobertura do esgoto aqui em Foz do Iguaçu. É um percentual bastante alto. E eu sei que não parou por aí. Vocês continuam fazendo essa expansão da rede? Isso mesmo. Para o próximo ano, agora em 2026, já foi licitada uma obra bastante grande. Vai pegar toda aquela bacia ali da região do Carimã, que hoje não é atendida com rede coletora de esgoto, né? Novo Horizonte, enfim. E nessa mesma obra também tem uma parcela dela que vai ser aqui no Jardim Califórnia, no Porto Belo. É uma obra aí de mais de 4.000 ligações de esgoto, para ampliar esses índices em Foz do Iguaçu. A gente sabe que existe o marco do saneamento, né, que veio então trazendo que todos os municípios brasileiros precisam universalizar a questão do esgoto para 90% até 2033. Em Foz do Iguaçu, a nossa meta de universalização aí do governo do estado do Paraná, né, com a Sanepar e com o próprio município de Foz do Iguaçu, é que esses 90% aconteça até 2027. Então, para isso, grandes obras estão programadas, né, para acontecer aí no município. Voltando a falar desse monitoramento, por que Foz foi escolhida para iniciar esse projeto, Poliana? Isso, então Foz do Iguaçu, por ser uma cidade turística, né, a gente recebe aí visitantes do Brasil inteiro, também de outros países. É uma cidade bastante importante a nível de Brasil e a nível de Paraná.
A gente também em Foz do Iguaçu, na Sanepar, há 26 anos, nós possuímos certificação ambiental, a ISO 14001, que é uma norma internacional, né? Então, nós sempre estamos voltados para essas questões de melhoria operacional e também com respeito ao meio ambiente. Nós já utilizamos essas tecnologias de monitoramento remoto, telemetria, né? Para a água, bastante forte aqui em Foz do Iguaçu. Então, nós temos um centro de controle operacional, que nós temos empregados ali trabalhando 24 horas por dia, monitorando todo o sistema de abastecimento da cidade. Então, o funcionamento das captações de água, né, que nós temos 2 em Foz do Iguaçu, uma fica no Lago de Itaipu e a outra no Rio Tamanduá, monitorando todos os reservatórios, a distribuição dessa água na cidade. Tudo remotamente, né, no clique de um mouse, de um botão. E nós resolvemos utilizar toda essa tecnologia também para a área de esgoto, para que a gente possa avançar e se antever aos fatos, né? E também a gente pede contribuição da população nessa questão, principalmente da parte de esgoto, que quando a rede coletora passar na frente do imóvel, né, que as pessoas façam a interligação. É necessário. A rede coletora, ela passa ali, tem um investimento, né, ali, e é para a saúde da população, para a gente avançar nisso. E faça a interligação de uma maneira adequada, porque se a interligação não for de uma maneira adequada, isso gera inúmeros transtornos depois na rede coletora de esgoto. Vou citar um exemplo: gordura. A gordura, ela tem que ser retida nas caixas de gordura, né, nos imóveis, nos comércios, e essa gordura, se ela for de maneira irregular para a rede coletora, ela causa obstrução e entupimentos. Isso causa extravasamento de esgoto. Então, essa gordura, ela não pode chegar até a rede coletora de esgoto. E também uma outra coisa que a gente verifica que é causa bastante grande de extravasamentos, água de chuva interligada na rede coletora de esgoto. E essa era uma pergunta que eu ia fazer, porque existe todo um procedimento correto. Então, a água da chuva, por exemplo, a água de piscina que o pessoal descarta, não deve ir para a rede de esgoto, é uma rede separada. Drenagem, né, pluvial. Então, a Sanepar, ela tem toda uma programação, quando passa a rede coletora na frente dos imóveis, faz uma conscientização ambiental, entrega flyers com explicações de como fazer essa interligação. Mas se a população ainda assim tiver algum tipo de dúvida, né, pode acessar os canais de comunicação, na internet da Sanepar, né, tem bastante informações também, enfim. Mas basicamente o que é? A água pluvial de calhas, enfim, não pode ir para a rede coletora de esgoto. A rede coletora de esgoto, ela é dimensionada só para receber esgoto mesmo. Se você faz a conexão da calha na rede coletora de esgoto, o que você está causando com isso? Uma sobrecarga da rede. Essa sobrecarga pode acarretar em extravasamentos de esgoto em vias públicas, né, nesses postos de visita, e também em refluxo de esgoto para dentro do imóvel do cliente. E qual que é a orientação que se dá para a população quando, por exemplo, a pessoa passa por uma rua e vê ali que tem um cano estourado, seja um cano de distribuição de água potável ou um cano de coleta de esgoto? Ela não mora ali naquele local, mas ela viu essa situação. Como que deve proceder? Ela pode entrar em contato com os canais oficiais da Sanepar, então tem o 0800, né, 200 0115, tem também pelo WhatsApp, existe um número ali, a pessoa faz a informação, diz, né, ali a rua onde verificou aquilo, minimamente ali o endereço mais próximo, o número predial, e a Sanepar já tem atendimento 24 horas para essas manutenções. Então, quando o atendente recebe essa informação, ele já gera um serviço na tela que cai aí para os plantões e tudo mais para executar, seja um conserto, né, de vazamento de água, ou seja até um extravasamento de esgoto, enfim. A Sanepar, ela trabalha 24 horas, né? Todos os dias da semana, todos os dias do ano. Então, nós temos equipes aí espalhadas aí pela cidade toda. Poliana, outra coisa que a gente estava conversando antes da entrevista, logo que você chegou, com relação a caixas d'água. A Sanepar, sempre que vai fazer algum serviço, que acontece alguma manutenção, avisa a população que vai faltar água nesse ou naquele bairro. Claro, quem não tem caixa d'água fica na mão. É muito alto o índice aqui em Foz de moradores de imóveis que não têm caixa d'água?
Isso, então as manutenções, elas existem alguns tipos, né? Existem manutenções programadas. Então, por exemplo, estávamos falando agora há pouco do novo reservatório de água lá da Vila A, né? Essa é uma conversa estrutura fora do ar que a gente teve aqui. Uma conversa Nós fora do ar. Vamos aproveitar para trazer para o ar agora. Então, é uma estrutura bastante interessante que está lá em aço vitrificado, enfim, é um investimento lá de mais de 6 milhões de reais. Vem dobrar praticamente a capacidade de reservação daquela planta ali na Vila A, né? Um exemplo é essa situação. A gente, para operacionalizar esse reservatório, precisa fazer paradas programadas para interligar esse reservatório ao sistema todo da Sanepar. Isso a gente avisa para a população de forma antecipada, né? Tá no site da Sanepar, se tiver dúvida, entra no site, está lá no site a parada. Casos mais específicos, a gente faz comunicado à imprensa também, para a imprensa divulgar, né? Se ligar no 0800 também, os atendentes vão informar. Mas tem outras paradas que não são programadas. Tem outras paradas que são emergenciais. Sim. Então, exemplo, né? Uma pessoa vai fazer uma situação na frente do imóvel, retirada de alguma árvore, enfim, acaba arrancando a rede da Sanepar junto. Acontece isso. É uma parada emergencial. Então, essas paradas emergenciais, normalmente, a gente não consegue divulgar, né, porque é emergencial, mas vai ficar registrado no site da Sanepar e se ligar para o 0800 também vai ser informado. O que consegue minimizar essas paradas aí da Sanepar, a falta d'água? Se você tiver reservatório domiciliar. A norma da ABNT, ela recomenda que os imóveis tenham, no mínimo, uma reservação de 500 litros, para que possa ficar, né, alguns períodos com essas interrupções, não tenha falta d'água. Mas a gente verifica, sim, que na cidade ainda existe uma grande quantidade de imóveis, né, tanto residenciais quanto comerciais, que não possuem reservatórios. Então, a Sanepar sempre recomenda que o pessoal tenha reservatório para que também, né, possa aí ficar de uma maneira mais tranquila nessas interrupções. Poliana, vou aproveitar a sua presença para fazer uma pergunta sobre um mistério que muita gente tenta resolver. A questão da parada nos domingos. Por que a Sanepar escolhe o domingo para fazer algumas manutenções programadas? Isso. O domingo, então, historicamente, é o dia de menor consumo. Historicamente. Os dias de maior consumo são sexta e sábado, né? E o domingo é o de menor consumo. A Sanepar, então, escolhe normalmente o domingo, porque é realmente o dia de menor consumo e também porque a maioria dos comércios estão fechados. Escolas, creches, CMEs, isso nada funciona aos domingos, né? Então, por isso que essas paradas são programadas. Nós também, existem várias situações de paradas programadas para diversos motivos, né? Citei o exemplo da interligação do reservatório, exemplo quando a gente precisa limpar os reservatórios da Sanepar também, existem as paradas programadas, enfim. E normalmente a gente também começa na madrugada, né? Começa isso na madrugada para que tenha menos intercorrência durante o dia. Durante o dia. Eu fiz essa pergunta justamente por isso. Intuitivamente eu já imaginava que tinha a ver com isso, porque aumenta o consumo residencial, mas aí não tem comércio, não tem escolas funcionando, né? Tá aí a explicação oficial, portanto. Isso mesmo. E rapidinho, como é que está a procura por tarifa social aqui em Foz do Iguaçu? Tem muita gente buscando? Tem bastante. A gente tem já a tarifa social muito bem implementada no estado, né? Em Foz do Iguaçu também. Se encaixando, né, nos padrões, enfim, é feita essa tarifa social. A gente também tem um programa aqui que eu acho que vale a pena falar, que é uma situação muito esperada, né, que é a questão da urbanização lá do Bubas. Então, a Sanepar, o governo do estado do Paraná, em parceria com o município de Foz do Iguaçu, está fazendo lá essa urbanização, né? A parte da Sanepar é rede de água, rede de esgoto, também vai ser construída uma elevatória e lá a maioria da população do Bubas, sim, vai ser enquadrada também na tarifa social. Então, isso é um trabalho, né, bastante grande, enfim, e essas obras já iniciaram lá. Foi feito um contrato pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, então uma licitação única, prevendo lá arruamento, drenagem, né, tudo essa parte da Prefeitura, mas também toda a parte da Sanepar. Então, é uma empresa
executando todo Tudo, lá. né? E depois, né, à medida que as ligações forem sendo implantadas e tudo mais, e a distribuição lá de água regularizada, enfim, a gente vai fazer esse trabalho também de cadastramento na tarifa social. E nós agradecemos aqui a presença na CBN Foz, né, a participação nessa entrevista da Poliana Varlet, gerente da Sanepar aqui em Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela participação aqui na programação. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Obrigada, Poliana.